Se a gente for pensar na infraestrutura física da rede pública, que é a área que me interessa pesquisar, das escolas no Brasil, é muito difícil fazer uma análise genérica por conta das diferenças regionais. E não só das regiões, mas das diferenças intra-regiões. Pensando em questões comuns, apesar dessas diferenças e desigualdades muito grandes que a gente tem no Brasil, tem uma questão de infraestrutura mínima que nunca foi atendida. Você percebe que ainda a gente não chegou numa lista mínima de ambientes necessários para uma boa educação. Qual seria uma lista básica de um projeto padrão? No Brasil, a escola pública é muito feita por projetos padrão. E muita gente recorre ao MEC, a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é a FNDE, que tem lá no seu site uns modelos. Abre lá no site do FNDE o projeto padrão de uma escola de ensino fundamental 2, por exemplo. O que então tem lá? Sala de aula, banheiro, cozinha, refeitório, um pátio mini coberto, sala de professor, no projeto padrão sempre tem, um almoxerifado, menos tem, mas alguns já têm. Dispensa da cozinha, a área de serviço, você dificilmente vai ter uma área de descanso para os funcionários, que também são considerados pessoas inferiores. Então a gente tem essas desigualdades, mas digamos que tem que ter no básico o espaço. O banheiro hoje já é uma lei, que você tem que ter um banheiro para o pessoal da cozinha separado. Então a cozinha já melhorou muito essa distribuição de funções também, ou seja, os projetos padrão eles vão melhorando em função da vigilância sanitária, avançou-se bastante, do tamanho das salas, da iluminação e ventilação dessas exigências, então de ter uma biblioteca, se for o caso de ensino médio, ter os laboratórios, ter uma administração, você tem a parte da secretaria também, eu acho que seria esse o pacote, e uma quadra, coberta ou não coberta. É muito importante você ter um leque, um repertório, um cardápio mais amplo que respeite as diferenças culturais e ambientais de cada região, né? Então, pelo menos 8 biomas, né? Mas dentro de cada bioma você tem a região ribeirinha e região dentro da mata, não dá para ter o mesmo projeto. Então, isso, as universidades públicas podem ajudar a gente a ter comitês nas escolas de arquitetura que discutam essas questões. Uma outra questão é ampliar do que é arquitetura escolar, até onde ela vai. É fazer só o prédio, ou também eu preciso pensar esse entorno. Se eu estou fazendo uma sala de aula incrível, como eu vou fazer uma sala de aula redonda, a primeira coisa que o gestor fala, onde eu ponho essa mesa quadrada? Então, o cara de design de mobiliário tem que trabalhar junto com o urbanista e com o arquiteto do edifício e também se pense nos tempos, ou seja, os arquitetos precisam discutir mais a questão da pedagogia. Tá junto nos grupos, ou seja, ter grupos interdisciplinares. Eu acho que isso também é uma necessidade. Se você vai construir do zero, eu acho que a primeira pergunta é trazer a pesquisa. Quem está pensando, o que está propondo, quem está fazendo o quê? Então, eu acho que essa questão, esse ponto zero de qualquer projeto é a humildade de um gestor pesquisar o que já tem ali perto. E outra, que equipe você tem à sua disposição? Depois, projetos que tenham metodologias participativas. Vamos montar o programa de necessidades, ou seja, a lista dos ambientes necessários, a partir do plano de governo, a partir das inovações na educação. Precisa sala de aula, precisa secretaria, precisa sala do diretor, que tamanho ela tem e começar a discutir isso. Então, isso também não pode chegar para o escritório de arquitetura tal e falar, olha, você tem que me fazer porque o meu mandato está acabando e eu quero inaugurar essa escola antes de sair. Então, eu entrego o projeto a semana que vem, beleza? Não dá para fazer. Então, um tempo de, no mínimo, 1 ano. Não é 1 ano para cada escola, mas é 1 ano para discutir isso, e isso pode servir a uma base para todas as escolas daquela região. Outra coisa importante é que se o plano diretor está falando disso, porque hoje como é que você escolhe um terreno de escola pública? O empresário vai lotear. No plano diretor já tem que dizer, as escolas serão construídas nos melhores terrenos da cidade. Porque se for só seguir o valor de mercado, o que acontece hoje? As escolas estão em terreno, são todos buracões, no caso de São Paulo, da periferia, por exemplo. A parte mais difícil
Com que materiais eu vou construir essa escola? Uma das partes mais difíceis. Eu tenho uma lista, Gente, o valor destinado à construção de escola no Brasil é menor do que para uma Minha Casa Minha Vida, para uma habitação popular. Como é que uma escola vale menos que uma casa popular? Para mexer, tem que entender esse espaço, como ele é e que reformas eu posso fazer, que misturas. Eu tenho escola estadual vizinha de escola municipal com um muro no meio. Será que essas redes não podem dialogar? Fazer a festa junina junta? Tira esse muro, ou pelo menos põe um portão grandão para alguns momentos abrir esse muro. Eu tenho crianças que saem do ensino infantil, educação infantil e vão para o Fundamental 1 e perdem o direito ao parque. E ficam olhando pela grade o parque. Eu quero voltar para EMEI, tia. Eu não gosto daqui. Então, essa infância prolongada e tal. Então, eu acho que esse é um caso. Do que já está construído, como requalificar, ressignificar. O que eu faço com a rede que eu já tenho? Primeiro, eu estudo onde essas escolas estão e como é que elas dialogam ou não, que geralmente é ou não, com as suas vizinhanças. E uma com a outra. Então, eu tenho uma escola perto, privada ou estadual, que tem um bom teatro e tem pouca gente. Ou eu tenho uma academia de ginástica com uma piscina fechada porque o cara quebrou. Como é que você pode melhorar o prédio da escola olhando para o que ele precisaria ter, mas tem na vizinhança? E aí você começa a fazer bairro-escola, você começa a ter um programa de governo que vai criando parcerias e uma rede educativa local. Isso é um jeito. Mas então, conversar com a escola e fazer um diagnóstico participativo dos espaços. O que está péssimo? O que está bom? Onde eu atuo mesmo é nessa área, que é, gente, por que isso aqui está tão riscado? Por que isso está pichado? Por que isso está destruído? Por que ninguém vai lá? Por que a biblioteca é trancada? Os alunos vão roubar livro. Por que o aluno está roubando livro? Qual é o projeto ideal da escola? Onde que a gente precisa fazer uma intervenção física ou de uso? Mudar o horário do recreio, não custa nada. Fazer a merenda participativa, botar os alunos para lavar louça. Então, mexer nessa lógica naturalizada das funções de cada profissional, do papel do aluno, do papel do professor, do papel da faxineira. Vamos conversar sobre isso, isso está petrificado. Sim, a mudança de comportamento e olhar, às vezes o recurso é mais alto do que o dinheiro. E ela faz toda a diferença. E sem ela, o recurso não vai fazer diferença. Então, essa consciência territorial, ela tem que ser prévia a qualquer intervenção. Onde que eu posso criar essa cultura? Não precisa ser assembleia, né? Uma escola democrática. Assembleia é o ideal, mas a assembleia também pode ser aparelhada por um grupo. Mas é o lugar de conversar, aula de conversar. Então, você ter lá no currículo aula de conversar. Todo dia tem que ter uma aula para conversar. E aí você conversa com quem você quer no começo, depois também com quem você não quer. E aí eu acho que esse é o recurso que precisa para fazer uma mudança, uma melhoria no ambiente escolar. É você poder conversar sobre isso, porque não é eu mudar o meu olhar. Porque eu construir o comum é o mais difícil, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E a escola é um espaço comum, mas hoje não é, né? É de alguns. E às vezes não é nem do prefeito, da prefeita e da secretária e da diretora, às vezes é de alguém na escola que manda lá faz tempo. Traz essa pessoa para a conversa. Eu acho que esse é o recurso mais difícil, é o mais raro. E eu acho que sem ele também você pode fazer um céu de 30 milhões que vai ficar tudo igual.